Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Oening e sabendo que você está aqui, eu posso lhe garantir que tem uma boa noção do que você vive ou do que você vê alguém que você muito ama vivendo. A escravidão pelo álcool, o vício em álcool e toda uma vida sendo colocada dia após dia no lixo, toda uma vida sendo colocada dentro de um buraco muito profundo, onde a cada dia que passa se torna muito mais difícil resgatar tudo aquilo que é desperdiçado dentro desse buraco. Mas a boa notícia que eu posso lhe dar é que você está no lugar certo, porque aqui eu mostro que existe salvação, existe como voltar atrás em tudo isso, não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, existe sim uma possibilidade muito grande, desde que você tenha as ferramentas corretas para que você saia de uma vez por todas, retome a sua vida uma vez por todas e volte a ser muito mais do que você era, mas uma pessoa melhor ainda. O objetivo do canal Viva com Sobriedade é passar aspectos práticos, mindset, motivação para que você retome de uma vez por todas o controle da sua vida. Ouça os episódios anteriores, né? Esse aqui é o nosso 13º episódio, porém temos vários episódios anteriores e como eu sempre falo, aqui a gente trata dos temas que são de fato importantes para que você consiga ter uma sobriedade e fazer a manutenção dessa sobriedade não por 1, 2, 3 ou 5 anos, mas por durante uma vida inteira. Resgatar tudo aquilo que é seu, que você perdeu, que você deixou para trás, deixou esvair, passar pela sua mão e que é seu de direito e você pode sim retomar e pode ter muito mais do que jamais teve em sua vida. Tudo bem? Então ouça os episódios anteriores, todos eles fazem parte de uma mega construção de consciência, porque é aí que está a salvação do paciente alcoólico. Ele só vai conseguir resgatar a sua sobriedade quando ele passar a ter uma melhor consciência, um controle maior da sua consciência, porque o vício em álcool ele é muito mais do cérebro, ele é muito mais da psique humana do que um vício corporal, tudo bem? Então ouça os episódios anteriores, cada episódio trata de temas específicos, bem focados, direto ao ponto, sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito para a conquista dessa sobriedade, tudo bem? Antes do tema de hoje, você sabe, no podcast do Viva com Sobriedade, você tem a voz ativa, então você pode participar. Basta enviar um WhatsApp, um áudio de até 2 minutos para o número 67 99 124 5362. Repetindo, 67 99 124 5362. A sua participação será muito bem-vinda e pode estar inserida no nosso próximo episódio do podcast. Então, o nosso tema de hoje, pessoal, ele é Não se desespere. Um tema bastante importante porque o desespero pós a abstinência ele pode ser um fator preponderante para que o paciente que está se curando, para que o paciente que está em processo de cura, ele retorne ao seu estado anterior e faça novamente o uso do álcool, justamente por conta desse desespero, que gera uma angústia, e angústia, infelizmente, para nós, é um gatilho muito potente. A gente tem que saber lidar com a angústia e, na maioria das vezes, saber evitar processos que levam à angústia. Então, não se desespere aqui, ele está relacionado ao quê, Patrick? Normalmente, quando a gente toma consciência do que o álcool fez na nossa vida, do que a gente deixou com que ocorresse na nossa vida, quando a gente toma consciência das pessoas que a gente perdeu, das oportunidades que a gente deixou para trás e principalmente do tempo que a gente perdeu, porque infelizmente o problema do tempo é um dos problemas mais graves que a gente tem, porque ninguém ele é alcoólatra durante um mês, durante um ano, ele é durante grande parte da sua vida, então é durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, então é um tempo que a gente não consegue mais resgatar, então a gente tem aquele sentimento de perda, né? Muitas vezes um pai ele se dá conta dos filhos dele quando os filhos já têm 10, 12,
12, 15, 20 anos, porque ele não aproveitou todas as fases do desenvolvimento daquele filho. Por quê? Porque a atenção dele era toda voltada para o alcoolismo, para o seu vício. Então a gente tende a se desesperar. E quando a gente se desespera, a gente tenta reverter esse quadro. O que a gente mais quer, o nosso sentimento mais profundo, é o sentimento da reversão. Fazer voltar tudo aquilo que a gente perdeu. Fazer voltar tudo aquilo que a gente deixou de viver. Reatar relacionamentos, reatar amizades, né? Reatar com familiares, com filhos, se desculpar pelas coisas. Porém, isso não é possível na grande maioria das vezes, né? Muitas coisas que são feitas, elas são deixadas para trás de maneira inalterável. O tempo é algo que não volta facilmente, né? Então a gente não consegue mudar tudo isso rapidamente da noite pro dia. É só ter consciência que todo esse pesar, toda essa tragédia não foi construída em um mês ou em um ano. Ela foi construída lentamente ao longo de anos, de décadas. Não foi em uma semana ou em um mês. Então não será em uma semana, não será em um mês, não será em 1 ou 2 anos que você vai resgatar a sua vida, que você vai resgatar as coisas que hoje, conscientemente, você vê que eram importantes para você. Primeira coisa que você deve ter consciência é que o tempo não volta. As relações são muito temporais, né? Elas precisam ocorrer naquele momento. Se não ocorrerem naquele momento, elas podem até ocorrer em outro momento, mas não serão como se fossem antes. Então você não consegue pegar um filho de 15 anos e ver a infância dele novamente, porque você perdeu aquele tempo. Mas a boa notícia é que você não precisa propriamente fazer isso. Você não precisa levantar todas as paredes que você derrubou. Você pode pegar o seu filho de 15 anos e viver com ele como se 15 anos ele tivesse. Quais são os anseios, quais são as preocupações, quais são as dúvidas dele e viver esses momentos com ele. Ser um pai, ser um tutor, ser uma mãe, ser um tio, ser uma pessoa que realmente ele espera para aquela faixa etária, para aquele momento. Então não necessariamente a gente vai voltar atrás e resgatar tudo aquilo que a gente deixou para trás. Não necessariamente a gente vai voltar e reaver tudo aquilo que a gente deixou pelo caminho. Então não se desespere. Não se desespere porque você não precisa voltar lá atrás para fazer isso. E inclusive isso lhe gera um sentimento de angústia, um sentimento de frustração. E esses sentimentos de angústia e frustração vão lhe levar talvez para uma tomada de decisão, que é a de desistir. Eu não consigo, a minha vida já está estragada mesmo, eu já fiz todo esse mal para mim e para as outras pessoas, não tem mais como voltar atrás, então eu vou ceder ao meu vício. Então muitas pessoas retornam para o álcool nesse momento, porque elas ainda não compreendem que elas não vão conseguir voltar lá atrás e corrigir tudo aquilo. Né? Aquilo não foi criado em pouco tempo, então vai levar muito mais tempo do que você imagina para corrigir todos aqueles pesares. Patrick, quanto tempo isso leva? Isso depende, mas não vai ser 1 ou 2 anos. Tá? Se você passou pelo menos 10 anos da sua vida vivendo o transtorno do álcool diuturnamente, todos os dias praticamente, você não vai conseguir corrigir tudo isso, pessoal, em 1 ano ou 2 anos. Normalmente vai levar mais. O bom é que é uma fase evolutiva. Então significa que a partir do momento onde você começa o seu processo de correção, você começa a já colher os frutos, você começa a ter bons resultados, você começa a se desenvolver pessoalmente. Então não significa que você vai estar feliz ao final de 2, 3 ou 4 anos quando tudo estiver corrigido, não. Você vai ficando feliz e satisfeito com o decorrer de cada assunto que vai sendo encerrado, cada nova relação que vai sendo restituída, tá? Tudo bem? Então não acredite que você, quando para de beber, você vai resetar a sua vida e apagar tudo o que fez. Não vai.
Por isso que você precisa aprender a se perdoar. E esse vai ser um tema de um podcast futuro. Você precisa se perdoar. Porque se você não se perdoar, se você ficar se martirizando por tudo que fez, infelizmente a sobriedade não vai ser o seu futuro, não vai ser o seu caminho. Infelizmente você vai ficar no meio desse caminho, que é o da busca da sobriedade plena e absoluta. Tá? Então entenda que não é necessário se desesperar, porque a gente vai mudando aos poucos, é um processo evolutivo, né? Como eu falei, é uma parede de desenvolvimento pessoal, é uma parede de mentalidade, onde cada conhecimento vai funcionando como um tijolo, como um bloco. Quantos mais blocos a gente colocar nessa parede, mais afastado a gente fica do álcool, até chegar um momento onde você vai levantar naquele dia e vai dizer: hoje, não importa o que me acontecer, o álcool não é uma escolha para mim. Não importa se eu estiver feliz demais. Não importa se eu ganhar na loteria, eu não me interesso em beber. Não importa se eu perder o meu ente mais querido, eu também não tenho como saída o álcool. Vou viver o luto, vou viver a alegria, porém em nenhum dos meus momentos, nenhuma dessas nuances que são bem opostas, bem antagônicas, o álcool vai se fazer presente, porque ele não é mais necessário nos meus sentimentos. Um aspecto importante que eu preciso falar também é que nem sempre a gente precisa corrigir os nossos erros do passado, né? Muitas vezes, em muitos aspectos, podemos começar novamente. Não necessariamente eu preciso ir e corrigir todas aquelas feridas do passado. Existem algumas feridas onde não se vale a pena mexer. A gente vê, sabe, aprende, inclusive como um dos passos do AA, né, que quando a gente vai fazer alguma correção, quando a gente vai restabelecer algum relacionamento antigo, alguma relação antiga, e se aquele gesto for prejudicar a outra pessoa, então a gente nem faz, a gente vai viver bem com aquilo e vai se perdoar por ter acontecido aquilo. Se perdoar é importante, porque a partir do momento que você se perdoa, você fica com a consciência livre para viver a sua nova vida. E na sua nova vida não vai ter sentimentos que lhe levaram àquele erro no passado. E você não vai aceitar errar daquela maneira, porque você se perdoou em relação àquilo. Você não vai precisar se perdoar várias vezes, porque você não vai querer cometer os mesmos erros. Ok? Da mesma maneira como eu falei para vocês, as relações anteriores, elas não voltam. Você pode restabelecer a relação com uma pessoa, só que não vai ser mais como era antigamente. E fixe isso para você. Não imagine que você vai parar de beber depois de ter ficado, digamos, 10 anos infernizando a vida da sua esposa, infernizando a vida do seu esposo, e 10 anos depois de parados de beber, mesmo que fiquem juntos, toda a relação vai voltar a ser fraterna, tal qual era antigamente. Não vai. Porque existe toda uma história. Ela pode ser maravilhosa, ainda pode, mas não ser daquela maneira. Porque, como eu falei, as relações são pontuais, elas são temporais. Aquela relação ocorre naquele momento. Depois de 2, 3, 5, 10 anos vão ocorrer relações? Podem, só que elas vão ocorrer de outra maneira, com outros sentimentos, com outras prioridades, com outras prerrogativas, com diferentes tipos de aberturas. Então, não se desespere, meu amigo, não se desespere, minha amiga. Você não precisa corrigir rapidamente, vapt-vupt, todas as mazelas que você fez e deixou lá no passado. Não se desespere, viva um dia de cada vez, um dia por vez, e você vai ter 365 dias num ano de sobriedade e felicidade. Um dia por vez e você vai ter 3.650 dias em 10 anos de sobriedade, porque a sobriedade, quando atingida de forma plena e consciente, ela é robusta e vai durar o resto da sua vida. Então não se desespere, faça diferente, viva a partir de agora para frente, corrigindo sim os seus desvios de caráter, corrigindo as suas atitudes, restabelecendo relações, mas não pense que você precisa fazer tudo isso da noite pro dia,
ao prazo de um mês, ao prazo de um ano. Deixe lentamente a vida entrar nos trilhos. Você controlando o trem, você consegue facilmente colocar ele nos trilhos desde que você esteja a baixa velocidade. Então não se apresse. Não se apresse, porque esses louros, esses benefícios, eles são colhidos dia após dia. Todos os dias você vai passar a se sentir mais feliz por ter ficado longe do álcool, por ter renovado relações, por ter alterado seus hábitos, mudado as suas ações e restabelecido a sua consciência na sua própria vida, na sua plenitude. Ok? Então, reconquiste uma pequena fatia da sua vida por dia e se sinta satisfeito por isso. Então esse era o nosso tema de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e que coloquem em prática. Mais do que gostar, coloquem em prática. Você pode ouvir novamente, fazer anotações desses podcasts. Eu tenho certeza, se você pegar um por um deles e colocar uma ou duas frases sobre cada um, elas vão funcionar como um mantra para que você continue mantendo a sua sobriedade. E também, reitero, se inscrevam no canal, né? No canal Viva com Sobriedade a gente tem podcast novo todas as semanas, sempre com assunto tratado em profundidade, com muito conteúdo prático, né? Não é nada que se viu somente em livros, mas é aquilo que cientificamente é comprovado e que foi colocado em prática, não por qualquer pessoa, mas por nós que precisamos. Tá? E se inscrevam no podcast. O podcast é gratuito e sempre será. Se você se inscrever, você vai receber a notificação sempre quando eu tiver episódio novo, e assim você vai conseguir ajudar. Essa é uma boa ferramenta para a manutenção da sua sobriedade. E também se inscrevam em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Viva com Sobriedade. Estamos lá com o nome Viva com Sobriedade. Juntando todas as nossas redes sociais, mais o podcast, nós temos conteúdo novo, aplicado para que você mantenha a sua vida nos trilhos todo santo dia. Tudo bem? Então por hoje era só, meus amigos e minhas amigas. Um grande abraço e fique com Deus.